Eu gostaria de agradecer, né, ao professor Wilson por ele estar participando aqui conosco, dividindo com a gente esse conhecimento que ele tem sobre a elaboração de questionários, sobre a plataforma Moodle, não é? Nós já tivemos esse curso no início do semestre, né, na nossa semana pedagógica, eu acredito que nem todos tenham conseguido acompanhar. Então, como nós estamos, vamos dizer assim, entrando numa nova forma, né, de avaliação, as licenciaturas ainda não fizeram nenhuma experiência, tá, professor? Mas a gente tem que começar a se preparar para... A gente não sabe como é que vai continuar isso, né? Essa questão das nossas aulas. Então, a gente, na nossa reunião que nós tivemos, nós achamos muito interessante que a gente retomasse essa oficina, para a gente poder dominar melhor essa ferramenta, né? Então, muito obrigado pelo senhor ter aceito, a sua disponibilidade por estar aqui conosco, e obrigado também aos professores por estarem aqui, né, se empenhando nesse aprendizado, tá bom? Ok, obrigado, Manuela, pelo convite. A gente já está com essa oficina, já é a terceira. Nós fizemos a primeira oficina em janeiro, logo no início de janeiro, presencial, e como a gente resolveu fazer ela presencial, muita gente naquele momento teve dificuldade de participar lá de forma presencial na Fibra. Aí a gente abriu num segundo momento pela plataforma para fazer a oficina. Nós já passamos por uma experiência, já aplicamos uma prova do NPC1, né, nesse processo, aprendemos algumas coisas, inclusive, nesse processo. Apesar da gente ter feito um planejamento desde janeiro de como iria se comportar isso com os alunos e com os professores, mas ainda assim a gente precisou remodelar algumas coisas para o NPC2 e para o NAS também. Então, eu vou, hoje à tarde, trocar essa experiência com vocês do que a gente já passou, né, e como que a gente se adaptou a esse modelo para o NPC2 e também para o NAS. Tá? É um processo de mudança, e como todo processo de mudança, a gente fala isso na administração, né, no curso de administração, a gente fala que existem duas maneiras da gente trabalhar a mudança. A primeira é a gente trabalhar ela de forma planejada, como a gente está fazendo aqui agora, né, antevendo e colocando todas as variáveis possíveis que a gente possa imaginar e que possa acontecer no futuro. E a segunda é ser atropelada por ela. Essa é a forma mais difícil de passar pela mudança. E por que eu digo de ser atropelada? Porque a mudança não vai acontecer só entre nós, professores, né, nesse processo de aplicar prova. A mudança também vai acontecer no aluno. O aluno já está, desde 2021, né, com um processo de avaliação de forma excepcional naquele momento, transformando as nossas avaliações de NPC1, NPC2 e NAS em atividades, ou seja, somatório de atividade. Então, a gente trabalhou dessa forma em 2020 todo, 2021 e 2022. Em 2021, a gente resolveu voltar ao nosso processo normal de avaliação, que é a aplicação de prova. Então, esse processo de mudança tirou muita gente da sua zona de conforto. Então, é lógico que uma das variáveis que a gente tem que se preparar é que haverá resistência por parte de alguns alunos, sim. Né? Inclusive, nós fizemos um trabalho de planejamento, que eu até aconselho a que os professores também façam isso, é trabalhar esse processo de forma a sensibilizar o curso desde agora. Então, a gente, desde o início do semestre, a gente postou um vídeo de boas-vindas para os alunos, e nesse vídeo de boas-vindas, a gente já colocou
que o nosso processo de avaliação seria uma prova. E essa prova iria acontecer de forma remota. Então, a gente já foi preparando o aluno desde o início do semestre de que eles não iriam mais fazer somente atividade valendo a prova. E nós determinamos alguns parâmetros que eram parâmetros que a gente já trabalhava no presencial, que era 70% a prova e 30% trabalho. Então, os nossos professores trabalharam nas atividades, como trabalharam anteriormente, que seriam os 30% da avaliação. E a prova que nós confeccionamos na plataforma de forma remota valia 7 pontos. E o NAS, nós não temos atividade, o NAS a gente vai fazer uma prova valendo 10 pontos, e a gente vai aproveitar o nosso banco de questões do NPC1, o nosso banco de questões do NPC2, ou seja, o professor não vai mais preparar a prova do NAS, será 50% de banco de questões do NPC1 com 50% do banco do NPC2, monta a prova automaticamente. Tá? Então, qual foi a estratégia que nós usamos para fazer a prova? Nós usamos o questionário, o componente questionário, com a função de banco de questões aleatório. Tá? Então, o que o Moodle faz quando a gente usa essa opção de banco de questão aleatório? Ele tem um algoritmo dentro dele que ele identifica a quantidade de alunos que tem ali dentro daquela sala e a quantidade de questões que tem no banco. E ele sorteia para cada aluno de forma que nenhum aluno pegue uma questão igual a outra, uma prova igual a outra. Para que isso funcione adequadamente, se eu tenho 7 questões na minha prova, eu preciso ter, no mínimo, o dobro de questões no banco de questões para funcionar a forma aleatória, tá? É isso que a gente observou. Tá? E para turmas muito grandes, por exemplo, turmas com mais de 50 alunos, se eu vou passar uma prova valendo 7, 14 questões, fica bom, mas ainda assim 2 ou 3 alunos pegam alguma questão igual ao outro. Mas, ainda assim, é difícil que um aluno saiba quem foi que pegou aquela questão, tá? Então, a gente conseguiu colocar esse parâmetro sabendo que o algoritmo precisa de, no mínimo, o dobro de questões para o banco, tá? E tendo esse dobro de questões, o Moodle faz o restante sozinho, de forma aleatória. Monta automaticamente isso para a gente. Wilson, rapidinho. Sim. Foi meio ponto por questão que vocês fizeram? Não, nós fizemos só 7 questões, 1 ponto cada uma. 1 ponto cada uma. Tá. Agora, uma observação, tá? Nós fizemos... Alguns professores optaram por ter questões discursivas. E o que a gente observou para quem vai aplicar a questão discursiva? Não ter o mesmo banco de questões, tá? A gente separar banco de questões de objetiva e banco de questões de discursiva. Por quê? Quando a gente colocou a discursiva junto com o banco de questões objetivas, tinha prova que não pegava a questão discursiva. Então, ia ter aluno que ia pegar a questão discursiva e aluno que não ia pegar. Então, o professor falou, não, mas eu quero que a minha prova, pelo menos uma questão seja discursiva. Aí, o que a gente fez? Criou 2 bancos. Aí, pegava 6 questões do banco de objetivas e uma questão do banco de discursiva. Então, aí o Moodle ia lá, randomicamente, aleatoriamente, pegava 6 questões objetivas e uma questão discursiva. Então, todo mundo tinha uma discursiva na prova. Tá? Pois não. Essa discursiva, ela pode ser curta ou pode ser longa? São os modelos que nós temos para categorizar. Pode. Isso? Não, independe. Pode usar as 2 formas. Então, quanto mais questões eu tiver, mais randômico fica, mais loteria fica para o aluno, né? Mas mesmo que caia, é impossível um aluno saber qual foi o outro aluno que pegou aquela questão
e ainda assim não cai na mesma ordem e as alternativas também não são a mesma. Professor, E o Oi, pois não. E o tempo de realização dessa prova? Tá, nós fizemos tudo com base no presencial para não ter problema. Então, nós fizemos a prova no horário de aula de cada professor, com o tempo de aula do professor. Então, teve dia, como nós temos 6 disciplinas e só eram 5 dias de prova, teve dia que o aluno fez 2 provas. Tá? Então, nós não fizemos nada diferente para depois o aluno dizer, mas não estava isso na regra da fibra. Não, tudo foi na regra da fibra. Tá? No horário de aula, aí o que nós fizemos? Naquela semana de prova, nós não tínhamos nada na plataforma, a não ser 2 links. Um link que direcionava para o questionário da prova e um link que nós criamos um chat, onde o aluno, se ele sentia necessidade de tirar uma dúvida com o professor, ele entrava no chat e o professor que está no horário de aula dele interagia com o aluno tirando alguma dúvida. Outra coisa interessante que nós avisamos os alunos também, nós fizemos bastante teste com isso. Se faltar, durante a prova, se faltar energia, cair a conexão na internet, o aluno pode tranquilamente voltar e continuar a sua prova, ele não perde a sua prova. Tá? Então, o aluno só perde a prova em 2 situações. A primeira, se ele mesmo finalizar a prova dele, vai lá e clica no finalizar a prova, ou se termina o tempo de prova, que é de 1 hora e 40 minutos, que é o tempo 2 tempos de horário de aula. É 1 hora e 40 minutos. Então, são só esses 2 casos em que o aluno perde a prova. Aluno que entra atrasado, isso foi pergunta também frequente de alunos, professor, se eu chegar atrasado, vou poder fazer prova? Porque tinha aquela história do aluno já ter terminado uma prova e já tinha mais de 30 minutos, não poder fazer a prova. O aluno pode. Só que, se já tem 1 hora de prova e ele entrar, ele só vai ter mais 40 minutos de prova para fazer. Tá? Então, a gente criou um formulário no Google Forms, na nossa plataforma, e aqueles alunos que tiveram problema, né, comprovadamente, poderiam preencher o formulário do Google Forms, colocando a sua justificativa e se pudesse anexar um comprovante, como um print de tela, alguma coisa que pudesse comprovar que tiveram problema. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Em relação à avaliação. Você falou que a gente pode colocar questões discursivas, né? Sim. Aí a minha pergunta na avaliação, por exemplo, quando eu faço um Google Forms, por exemplo, fazer uma prova pelo Google Forms, eu tenho a opção de adiar o envio da resposta para o aluno só quando eu corrigir, Sim. né? Aí eu encaminho, eu libero tudo. Eu não conheço o questionário do Moodle a esse nível, porque eu nunca fiz, eu faço sempre o questionário do prazo e tudo, né? Sim. Eu achei interessante isso, mas eu queria saber se também, quando o aluno termina, ele já visualiza ou tem essa opção de deixar ele visualizar só depois da correção da discursiva? Tá, nós determinamos em reunião com o colegiado do curso de que nós iríamos dar feedback adiado, ou seja, o aluno só teria acesso ao gabarito da sua prova depois que terminou a prova. Beleza, prof. Legal. Ok? Ok. Então, olha só, qual é a proposta que a gente vai trabalhar hoje? É que a gente pegue as nossas questões que já tem arquivo pronto, copiar para um arquivo separado, num padrão que o Moodle entende, e importar isso para um questionário automático. Montar isso automaticamente, tá? Existem dois padrões que o Moodle trabalha para importar. Existe o padrão ICANN e existe o padrão GIFT. O padrão GIFT foi o que nós usamos no NPC1. E eu confesso para vocês que eu até mudei de ideia e vou trabalhar com vocês o ICANN. Por quê? O padrão GIFT, a gente tinha
escolhido ele porque ele é um padrão que trabalha todas as tipos de questões. Em um só arquivo, eu posso trabalhar múltipla escolha, discursiva, resposta curta, resposta longa, verdadeiro e falso. Num tipo de arquivo só, ele trabalha todos esses tipos de questões. Só que ele tem um formato de configuração, que a gente chama de tag, mais complicado de se elaborar. Enquanto que o padrão ICANN, que só usa múltipla escolha, ele é um padrão muito próximo daquilo que a gente já tem nos nossos arquivos. É copiar, colar lá e transportar, entendeu? Então, como a gente só tem 2 tipos de arquivo que a gente vai trabalhar na nossa avaliação, que é múltipla escolha e discursiva, então a gente faz 2 arquivos. Um arquivo de múltipla escolha usando o padrão ICANN, que é muito rápido e fácil de fazer, e o de discursiva, o arquivo usando o GIFT, que para o discursiva, o GIFT não tem muito que configurar. Diferente do padrão GIFT para múltipla escolha, você tem que configurar alternativa por alternativa para poder dizer qual é a alternativa correta. Então, isso deu muito trabalho para os professores, dava muito erro na importação, porque o professor acabava errando uma tagzinha errada no lugar errado, dava erro e às vezes importava com mais alternativa do que tinha, porque ele considerava algum tipo de texto como se fosse alternativas. Então, hoje nós vamos trabalhar usando o padrão ICANN, que é um padrão muito parecido com o que a gente usa nas nossas provas tradicionais, tá bom? Gente, essa aqui é a nossa prova padrão que a gente trabalha, né, de forma presencial, que a gente manda lá para a reprografia, tá? Então, aí você tem um comando da questão aqui, né, e tem as alternativas. O padrão que a gente vai trabalhar, que é o padrão ICANN, não vai mudar nada disso daqui, ou seja, a gente vai ter a mesma, vai usar isso aqui igualzinho, sem mudar nada, tá? Então, como é que vai ficar isso? Aquelas questões que eu mostrei para vocês ainda agora na minha prova, eu copiei e colei aqui, tá vendo? Copiei e colei aqui. No bloco de notas, né? No bloco de notas. Veja que a única coisa que tem diferente é isso aqui, ó. É a resposta correta. Então, você vai botar no final de cada alternativa essa palavrinha aqui, indicando qual é a resposta correta. Então, essa questão aqui, a resposta correta é a C. Essa questão aqui, a resposta correta é a A. E essa questão aqui, a resposta correta é a B. Veja que é muito fácil. Eu não mudei nada lá da minha prova. Eu copiei, vim aqui, colei do mesmo jeito e só fiz acrescentar a resposta que o Moodle vai entender qual será a resposta correta, tá? O que eu preciso passar para o Moodle para ele entender as minhas alternativas? Eu tenho algumas coisas que precisam ser padronizadas. Primeiro, o padrão das alternativas é letra maiúscula, tá? Então, A, B, C, D e E são letra maiúscula. E o padrão é aqui o parêntese mesmo, tá? Não pode ser outro tipo, não pode ser tracinho, tá? Não pode ser colchete, o padrão é parêntese. Então, eu já fiz o teste botando tracinho, eu já fiz o teste botando letra minúscula e o Moodle não aceita. Então, se você tem lá na sua prova que essas letras são minúsculas, então, no próprio Word você já consegue selecionar e mudar para maiúsculo. Então, passe elas para maiúsculo. E aqui no final você coloca ela como sendo a resposta alternativa correta. Tá bom? Então, a gente vai fazer depois a importação disso numa sala pronta. Tranquilo até aí? Tá tudo bem? Então, esse é o primeiro passo. Que eu quero perguntar uma coisa. Pois não. Então, pergunta de muito leiga. Onde Sim. é que fica o bloco de notas? Tá. O bloco de notas,
o teu Windows, na barra de tarefa do lado esquerdo, tem sempre um local que você digita. Quando Sim. você digita assim, bloco de notas, ele vai aparecer o bloco de notas. Oi, André. André também. E também, obrigada, Gabriel. Eu também notei que não tem o número das questões, né? Isso, A exatamente. numeração das questões. Por que que não tem? Porque como o Moodle vai sortear as questões, se você coloca questão 1, questão 2, aí ele vai botar uma questão 1 que está escrito questão 3. Perfeito. Aí vai confundir, Entendeu? né? Isso, então é melhor você não identificar que o Moodle ele mesmo coloca, tá? Eu vou compartilhar a minha tela para mostrar para vocês aqui como que eu chamo o bloco de notas. Então, olha só, aqui no Windows, eu clico aqui e escrevo mesmo bloco, ó, D, aí ele vai aparecendo, ó, tá vendo como ele apareceu aqui? Aí eu vou clicar nele e ele vai abrir, tá? E eu só vou aproveitar e colar aqui dentro. Eu preciso passar uma observação para vocês sobre o bloco de notas, tá? Quando vocês vão salvar o bloco de notas, aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir visualizar, tem uma codificação. Estão vendo aqui? Essa codificação precisa estar marcado UTF-8. É importante isso, tá? Porque muitos veem assim, ó, padrão ANSI. O Moodle não entende o padrão ANSI. Ele tem que usar o padrão de codificação UTF-8. Então, quando vocês copiarem os arquivos de vocês para cá, para dentro do bloco de notas, quando salvar com essa codificação UTF-8, tá bom? Então, a gente já fez agora o primeiro passo, que é pegar a nossa prova impressa, aquela prova tradicional, copiar as nossas questões para dentro do bloco de notas. Botando... Professor, só uma curiosidade, na verdade, pela sua experiência. O Sim. ideal é a gente fazer essas modificações que o senhor vai explicar agora para a gente em relação à questão, por exemplo, do que já foi dito, de estar com letra maiúscula e ser parêntese. A gente faz essas mudanças preferencialmente no Word antes de copiar para o bloco de notas, ou é melhor fazer isso já dentro do bloco de notas? Faz diferença? Tem alguma coisa que é mais rápido? Eu acho melhor, mais rápido fazer no Word, porque já copia para dentro do bloco de notas sem mexer em nada. Tá? Porque o Word, a gente tem toda aquela facilidade de mudar para maiúsculo. O bloco de notas, ele não é um editor que tem essas facilidades, então a gente tem que ir muito manualmente. Mas já o Word já tem essa facilidade. Então, a gente já prepara lá no Word e só faz copiar para o bloco de notas prontinho. Ok. Tá? Então, o primeiro passo é copiar as minhas questões da minha prova prontinha, que seria impressa, para dentro de um bloco de notas. Pronto. Agora, eu vou para o segundo passo, que é acondicionar esse arquivo dentro de um container, dentro de um banco de questões. Então, para eu separar esse meu banco de questões, que pode ser de NPC1, pode ser de NPC2 e pode ser de NAS, eu preciso ter antes um local, que a gente chama categoria. É como se fosse assim, é como se eu tivesse um armário, e o armário fosse a minha categoria. E dentro do armário eu tenho várias gavetas. E as minhas gavetas é como se fosse o meu banco de questões. Entendeu? Então eu vou criar uma categoria e dentro da categoria eu vou criar os meus bancos de questões. Que, por exemplo, categoria lá, prova. E dentro de prova vai ter NPC1, vai ter NPC2 e vai ter o NAS. Tá? Eu já tenho uma categoria criada no Moodle padrão. Então, basta que vocês criem a categoria agora, o banco de questões NPC1. Então, quando eu importar, eu tenho que dizer para o Moodle, olha, importa essas questões para dentro do NPC1. Eu vou criar uma categoria NPC2, então eu vou importar para dentro do NPC2. Então, tudo que a gente for se referenciar, vai se referenciar a essas categorias, tá bom? Vamos lá. Para criar a categoria, quando eu entro na minha sala, eu venho aqui, nessa engrenagemzinha aqui, e vai abrir esse menu. Mas lá no finalzinho tem o mais. Eu clico no mais e ele vai abrir todas as opções. E eu vou lá em banco de questões, tá vendo?
Então, quando eu venho em banco de questões, a primeira coisa que eu tenho que criar é a categoria do meu banco. Então, eu venho aqui em categoria, e ele mostra que existe uma padrão, tá vendo? Ó? Padrão para NADM 21.1. Esse é o padrão. E eu vou criar aqui, embaixo dessa padrão, eu vou criar uma categoria chamada NPC2. Tá? E eu venho aqui e mando adicionar categoria. Pronto. Então, agora eu tenho uma padrão e uma NPC2. Observaram que agora que aqui está zerado? Ele está dizendo aqui para você que eu não tenho nenhuma questão dentro desse banco aqui. Aí eu vou importar agora. Como é que eu faço para importar aquelas questões que a gente estava visualizando? Eu venho, clico nela. Por que eu cliquei nela? Porque eu quero que ela fique marcada aqui, tá vendo? Ó? Ela ficou marcada em PC2. E eu venho na opção importação. Pronto. Aqui é aquele formato que eu disse para vocês. Eu tenho dois formatos para trabalhar. O formato ICANN e o formato GIFT. O ICANN é esse formato que a gente acabou de visualizar, que fica igualzinho à nossa prova. Só muda que a gente põe lá embaixo uma resposta correta. Tá? Então, eu vou selecionar ICANN e ele está pedindo aqui para dizer onde o arquivo está. Então, eu vou clicar e vou escolher o arquivo. Então, eu vou lá onde está a minha... Posso arrastar o arquivo? Pode arrastar também. Pode, das duas formas dá para fazer. Pronto. E mandar enviar arquivo. Pronto, e clica em importar. Essa agora é uma parte que a gente tem que tomar bastante cuidado. Primeiro cuidado que a gente tem que ter, que a gente clicou lá selecionando o NPC2. Escolheu o formato correto e agora a gente clica na opção importar. É importante que quando eu clico em importar, eu me certificar que aqui, ó, não deu erro. E ele, se eu coloquei 4 questões, eu tenho que saber que tudo foi importado normalmente. Então, aqui ele já importou, ó, processando questões, e importou 4 questões. Então, agora eu vou lá no meu banco de questões e vou visualizar o que tem lá. Está aqui, ó, as 4 questões. Então, como é que eu visualizo essas questões? Eu clico aqui e mando pré-visualizar. Pronto. Então, já montou essa primeira questão e eu vou verificar as demais se está tudo ok. Isso é preciso... Opa, já ia clicar em excluir. É preciso que o professor tenha cuidado de visualizar questão por questão. Por quê? Às vezes, numa importação, pode ser que venha alguma coisa errada. Então, e não dá para olhar pela prova, porque a prova só mostra 7 questões. E o banco é onde está todas as questões. Então, eu tenho que olhar todas as questões do banco, do jeito que eu estou fazendo aqui. Professor, Tá, mas eu consigo editar aí dentro? Aí, pode, quando eu vou visualizar... Pode, olha. Pois é, a correção, eu posso corrigir aí, né? Posso clicar aqui em editar e editar a questão. Aí ele trouxe a pergunta, como a gente está acostumado a fazer manualmente, e as alternativas. Olha, aqui eu digo que essa aqui é a alternativa correta, ó, e as demais não são. Ó. Tá? Às vezes eu faço a edição aqui quando eu quero inserir uma imagem, porque não dá para importar a imagem. Aí eu posso importar sem a imagem, chegar aqui agora e dar um Ctrl+V e colar a imagem aqui. Entendeu? Wilson, Olha. eu vi que essas aí são todas de múltipla escolha, né? Sim, eu consigo sim. fazer assim, verdadeiro e falso? Consegue no padrão GIFT. Só no GIFT? É. Tá. O padrão GIFT é o único padrão que você pode fazer qualquer tipo de questão. Tá bom. Como a gente vai trabalhar em prova e não tem verdadeiro e falso, a gente hoje vai aprender a usar o ICANN e vai aprender a usar agora o múltipla escolha. Tá? Tá bom. Então, agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer para trabalhar a questão de múltipla escolha. Então, vamos, já que a gente está na tela aqui, bora criar uma outra categoria.
Olha, a gente já tem... Eu fiquei na dúvida, o que acontece quando aperta naquele visualizar? Porque eu vi que o senhor apertou em pré-visualizar, mas não mudou nada na tela. Quando a gente vai visualizar, a gente teria que ver... Não, teria que ver, vocês não estavam vendo? Não. Então, Não. então deixa eu mudar a forma como eu estou apresentando. Vou botar uma tela inteira, tá? Então, vou clicar em editar, pré-visualizar. Aí ele mostra como a questão vai ficar lá na prova. Ah, agora a gente está vendo, tá. Tá vendo? Aí eu posso aqui editar e visualizar. É importante que eu olhe, se eu tenho 15 questões, eu faça isso em todas as 15, tá? E, professor, uma outra dúvida minha. Vamos imaginar que eu tenho importado algumas questões, mas eu quero fazer questões novas. Como é que essas questões novas são criadas para dentro do banco de dados e não já direto num questionário que já existe? Posso vir manualmente aqui, ó. Eu entro nas questões, aqui no banco de questões, tá? E eu venho aqui, ó, criar uma nova questão, tá vendo? Ah, ok. Tá. Aí, quando eu vou clicar aqui em nova questão, ele abre para me dizer qual é o procedimento tipo. normal. Beleza. Procedimento normal. Aí, ele está criando uma nova questão dentro desse banco. Inclusive, professora, eu tive professor que precisava corrigir questão. Aí, o que ele fez? Ele preferiu excluir a questão importada errada e ele criou manualmente aí a questão. Okay. Aí, rapidinho, no caso, então, aí, se eu for criar uma questão, eu posso criar a questão de verdadeiro e falso? Era isso que eu ia perguntar. Pode. Né? Pode criar de associação, pode criar qualquer outro tipo, Sim, né? Pode. Ok. Eu vou criar um outro banco agora, da discursiva, e vou depois mostrar qual a diferença de como é que se cria o verdadeiro e falso e o discursiva para a gente poder importar, tá? A gente já aprendeu o I-CAN. Lembrando, o I-CAN só trabalha múltipla escolha, tá? Agora, quando a gente for montar o banco de discursiva, a gente vai usar o GIFT, tá? Então, bora voltar aqui para a categoria. E a gente já criou aqui o NPC2, tá? Então, a gente vai selecionar o padrão aqui, a categoria padrão, que é essa aqui, e vai criar aqui uma nova categoria. Então, essa é a padrão, então a gente vai criar aqui uma padrão discursiva. Eu fiquei com uma outra dúvida agora. Essas questões todas que a gente já teve, por exemplo, em salas que estão excluídas, de turmas anteriores, que a gente criou questionário, Sim. A gente tem como também pegar essas questões que já existem no questionário do Google e botar elas todas para cá, para os nossos bancos de questões da turma atual? Legal, isso é muito bom. Você pode fazer de duas formas. A gente vai aprender a exportar a questão, tá? Então, você pode pedir acesso a essas questões, a essa sua sala para a Janaína. Aí, você exporta isso, ele vai gerar o mesmo arquivo que nós geramos ainda agora, ele vai gerar um arquivo para você. E depois você vem aqui e importa para esse seu banco, entendeu? Ou a Janaína já exporta direto para um banco aqui para você e você já aproveita essas questões. Ou aproveita algumas questões, entendeu? Então, criei aqui um banco, uma categoria discursiva. Então, vamos ver como é que a gente que ficou isso. Olha, veja que agora ficou a categoria PAI, que é a categoria normal, que já vem no Moodle. Eu criei aqui uma categoria, deixa eu botar para cima aqui. Eu criei primeiro uma categoria NPC2, botei 4 questões. E agora eu botei uma outra categoria aqui chamada discursiva, que não tem nada. Então, eu vou agora explicar como é que a gente faz o formato da discursiva, tá? Então, olha só. Olha como é que funciona. Eu faço a pergunta e aqui no final da pergunta eu coloco abrir e fechar chave. Tá vendo? Faço uma outra pergunta e abrir e fechar chave. E faço uma outra pergunta e abrir... Opa, aqui já é uma outra coisa. Aqui foi o que a professora perguntou, verdadeiro ou falso, tá vendo? Ó? Aqui, essas duas primeiras são questões discursivas, tá? Quando você coloca essa tagzinha aqui, abrir e fechar chave, ela abre um texto em branco, longo, para o aluno poder dissertar sobre a resposta.
a mesma coisa de baixo. E essa terceira aqui é quando eu quero o verdadeiro e falso. Então, a questão padrão aqui para essa pergunta aqui seria verdadeiro, tá? Ele não é V, tá? Ele é T de true, de verdadeiro, e F de falso, tá? Então, a gente vai importar agora esse arquivo aqui, tá? Então, vamos lá. Lá vou eu com outra dúvida. Sim. Eu vi que é bloco de notas também, né? Bloco de notas também. Bloco de Agora, notas. eu lhe pergunto, aonde é que eu não vi, onde é que eu vejo que é gift? Agora aqui, quando a gente vai fazer a importação. Então, vamos lá. Tá. Então, a gente vai escolher agora a categoria discursiva. Então, eu sempre clico nela para me certificar que eu estou nela. E vou lá, olha, eu estou na discursiva, tá vendo? E vou na importação. Lá no bloco de notas, a única coisa é esse cuidado da chavezinha e o salvamento no UTF-8. Exatamente. É igual, tá. Isso. Então, ainda agora, nós usamos o formato ICANN. Lembrando, esse formato é apenas para questões de múltipla escolha. Vamos usar agora o formato GIFT. Mas olha só, o GIFT, como eu disse para vocês, ele é um formato que ele trabalha também em múltipla escolha, mas olha como é que fica um formato GIFT. Como é mais difícil, olha só. Eu tenho que botar uma chave no final da pergunta, abrir chave. Em cada alternativa que não é a resposta correta, eu tenho que botar um tio. E na resposta correta, eu tenho que botar um igual e aqui no final fechar. Não é mais difícil isso? É. E isso complica os professores, porque se você esqueceu de fechar uma chave aqui, ele considera que isso para baixo faz parte da questão, tá? Então, o padrão, esse padrão ICANN, que é esse padrão que a gente trabalhou ainda agora, só tendo que botar aqui essa resposta correta, é bem mais fácil, tá? É porque esse padrão GIFT, ele trabalha com linha de código. Aí a gente tem que colocar ali como se você tivesse realmente, nas duas, você está programando. Só exatamente. Que no ICANN é uma programação mais simples. A programação do GIFT mais... É como se o ICANN fosse tipo um HTML e o GIFT fosse um código, um algoritmo que só o mudo entende. Tanto que quando a gente exporta uma questão no padrão ICANN, ela vem igualzinho como a gente monta. Mas quando a gente exporta uma questão no padrão GIFT, ela vem num padrão que a gente não entende. Entendeu? Às então vezes é melhor. Nem desconfigurada, né, professor? Que vem todo formatado de código. Para formatar, né? Isso. É isso mesmo. Agora, o ICANN não. O ICANN ele vem exatamente igual. Vem igualzinho. A gente vai fazer depois. Então, olha só. Então, agora, a gente vai escolher o formato GIFT para poder importar nossas questões discursivas. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Escolher um arquivo. Vai lá onde está e vou escolher aqui as minhas questões discursivas. Enviar arquivo e importar. Mais uma vez, eu preciso ver se tudo importou corretamente, tá? Gente, se der erro aqui, pode voltar e excluir as questões tudo de novo. Professor, uma dúvida. O bloco de notas, para o caso do GIFT, eu mantenho aquele padrãozinho lá que você... Mantém, o abrir e fechar colchete. O TF8, não, aquele... mantém do TF8, a codificação, sim. É aquilo mesmo, né? É aquilo mesmo. Pronto, então eu já importei aqui. Vamos entrar na categoria discursiva que importou aquele arquivo. Está aqui, ó, 3 questões importadas. Então, bora visualizar como ficou as minhas 3 questões. Elas estão aqui, ó. Então, eu vou entrar, pré-visualizar. Olha como fica, tá vendo? Ó, comente sobre a pirâmide de Maslow. E aqui o aluno disserta sobre isso, tá vendo? Veja que foi só um abrir e fechar chave. Ele já padronizou. Vamos para o segundo. Pré-visualizar. Ó, o que é comportamento organizacional? Aí ele abre aqui para o aluno, tá? Escrever. E a última foi aquela que nós fizemos de verdadeiro ou falso. Pré-visualizar. Aí o Moodle coloca assim, ó.
a reciclagem e o treinamento constituem política de desenvolvimento de recursos humanos. Aí ele pede para a gente escolher verdadeiro ou falso. Só que eu botei lá que a resposta correta era verdadeiro, entendeu? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar a nossa importação dos nossos arquivos, trabalhando aqui com um banco de objetivas e um banco de discursivas. Então, até aqui, gente, tá tranquilo? Essa é a segunda. Tudo bem. Veja Só uma que... dúvida, professor, que eu fiquei Sim. nesse feedback adiado, né, que você explicou. O aluno, ele responde, mas ele obtém a nota? Não. Aí A gente não pode obtém, botar... só não no final obtém, do tempo. só no final. Nós vamos fazer isso na terceira etapa agora. Tá. Nós temos 3 etapas, tá? É a Márcia. Oi, Márcia, diga. Colocar imagem na questão. Como é que se faz essa sobreposição? Tá. Eu tenho 2 formas, tá? Deixa eu compartilhar aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou primeiro... Eu venho aqui em editar a questão e vou cair dentro da questão. Aqui. Editar. Editar a questão. Então, tá aqui. Veja que quando você vai editar a questão, existem algumas funções aqui em cima. Eu posso clicar aqui nessa opção, que é inserir ou editar uma imagem. E eu vou procurar essa imagem, igual como eu procurei um arquivo normal. Tá? Então, vem aqui, é onde eu sei que tem imagem minha aqui. Vou pegar aqui e colocar uma imagem qualquer aqui. Enviar arquivo. Salvar imagem. E ele vai inserir a imagem. Inserir a minha imagem aqui no meu... Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa é uma forma, tá? De você acrescentar a imagem na... Vou salvar aqui para mostrar para vocês. Mas aí, Wilson, Sim. você diminuiu a imagem, você colocou 100, né? Ele sempre vai perguntar qual é o tamanho da imagem que você quer. Ó, Tá. Vou pré-visualizar, então a minha imagem vai estar aqui, ó. Deixa eu carregar. Vai ter o comando, vai ter a minha imagem. Eu sempre tenho que dimensionar a minha imagem, porque dependendo da resolução da tua imagem, ela pode vir muito grande, você não tem aqui como arrastar a tua imagem. Entendeu? Então, Qual como é que a padrão gente... que você põe? Eu geralmente coloco 200 por 200 ou 100 por 100. Esse aqui é o tamanho 100 por 100. Tá, deixa eu Ó, olhar. se eu clicar 2 vezes em cima dessa imagem, ele vai abrir aqui, ó, tamanho, ó. Vou botar 200 por 200. Ó, ele já ficou uma imagem já que não ocupa tanto espaço para o aluno. Por quê? Eu tenho que entender que o aluno vai fazer prova online, mas a maioria dos alunos fazem prova pelo celular. Então, eu não posso botar uma imagem muito grande que vai extrapolar a tela do celular do aluno. Então, essa aqui, 200 por 200, é um bom tamanho, tá? Então, essa é uma forma de você, digamos, é a forma tradicional de você adicionar uma imagem numa questão. Então, está aqui aí já a imagem adicionada. Posso visualizar ela aqui. Pronto. E Wilson, é isso que eu estou Oi. fazendo. Eu estou usando tudo pelo celular. Eu entrei pelo aplicativo, pelo Moodle do NEAD, né? Da fibra. E estou fazendo tudo sentindo como é que o aluno percebe. Isso, né? Exatamente. Nós fizemos isso também. A gente tem a opção, como professor, de mudar o perfil, né? Então, a gente pode entrar como perfil de aluno. Então, a gente acaba descobrindo muita coisa sobre como é que o aluno visualiza a prova. Então, agora eu vou ensinar para vocês como coloco uma imagem da forma mais fácil. Veja que essa forma que eu usei aqui foi uma forma usando uma função aqui. Mas eu posso fazer direto. Olha, Aqui, vou falar besteira. Eu Ctrl+C. quero aprender também a organização do professor Will. Ó, tá vendo? Ó? E cola aqui dentro, ó.
você tá aqui na sua prova. Na sua prova tem uma imagem já. Eu dou Ctrl C nela e venho aqui na prova e dou Ctrl V. Pronto, já colei a imagem do jeito do tamanho, inclusive, que está na minha prova, não preciso mudar mais nada. Ó. Era esse tamanho que estava aqui. Entendi. Tá? Entendeu? Então, se eu salvar aqui, ela já vai estar lá. Essa é a forma que a gente consegue fazer mais fácil de adicionar a imagem. Pronto. Então, se eu pré-visualizar aqui, está aqui a imagem, o aluno visualiza o texto, visualiza a imagem, pode responder aqui. Tá? Então, essas são as duas formas que a gente tem para trabalhar a imagem. Agora, a gente vai montar a terceira etapa e última etapa, que é a montagem da prova. Tá? Então, eu vou na minha sala de aula, semana de prova, não ter, digamos que a semana de prova seja do dia 16 a 22 de março. Nessa semana de prova, não adicionar nada nessa semana, a não ser o link da prova e o link do chat. Isso deixou muito clean para o aluno que entrou, tanto pelo computador ou pelo celular. Ele entrou, ele já identificou que essa semana foi a semana de prova dele. E ele sabia qual era o link da prova dele. Não estava no meio de todas as coisas da matéria que o aluno não sabe onde ele vai clicar, entendeu? Então, a gente definiu que a semana de prova não teria nada, a não ser que nós fizemos como a gente faz no presencial. Semana de prova não tem aula, somente prova. Então, o aluno já entrava só lá naquele dia, no horário de aula dele, para fazer a prova e acabou. É como se acabou a prova, vai embora para casa. Então, Professor Wilson, Oi. Na hora de fazer, está tudo montado, o questionário está montado, e a pontuação? Tá, a gente vai fazer agora, nessa etapa. Vamos fazer agora, tá? Então, a gente vai montar a prova. Vamos adicionar aqui uma atividade ou recurso, e o que a gente vai usar é questionário. Isso aqui também é um padrão que vocês precisam definir, tá? É bom usar um único padrão para todos os professores, senão alguém vai usar um texto, outro professor vai usar outro. Então, nós fizemos no curso de administração dessa forma, prova do NPC2, aí a gente colocou aqui, depois vem o nome da disciplina, né? Vou colocar aqui, digamos, gestão de pessoas. Depois nós colocamos a data, digamos, no dia 21 de maio, e depois nós colocamos o horário, digamos que essa prova começa às 18h50 às 20h30. Esse foi um padrão que nós determinamos, tá? Para os professores de administração. Vocês vão ter que definir um padrão para vocês. Então, todos os alunos, todas as disciplinas encontravam esse padrão aqui na prova. Aqui, esse espaço aqui também nós padronizamos. Vai ficar lá aparecendo quando o aluno entra, tá? Que é uma recomendação, na verdade, para o aluno. Então, vamos agora configurar a prova, que é uma parte muito importante que a gente tinha que ter muita atenção. Primeiro, a duração da prova, tá? Isso tem que ser exatamente igual ao calendário de prova de vocês. Se o professor passar batido nisso aqui, vai ter aluno que vai entrar e a prova já encerrou, vai ter aluno que vai entrar e ainda não está no horário para começar. Então, tem que estar definido o horário de início, tem que estar definido o horário de fim. Tá? Então, digamos que essa prova comece às 16 e termine vou colocar aqui 18. Tá? E aqui, além do tempo, além do dia e do horário, nós definimos o tempo. Então, a gente clica aqui em habilitar e o tempo de prova normal para a gente é 100 minutos, tá? 100 minutos é 1h e 40 minutos. Então, isso aqui todo professor fazia. Aí a gente vem em nota, categorizava para a nota do NPC2, eu estou aqui numa plataforma antiga, só de teste, mas do de vocês, a Janaína já colocou, NPC1, NPC2 e o NASH, tá? Então, a gente escolheria aqui o NPC2, e a gente vem em layout. Isso aqui
nós fizemos de um jeito e mudamos para o NPC2, tá? O que que nós fizemos? Inicialmente, nós colocamos que era para aparecer cada questão. O aluno entrava, olhava a questão e só passava para a segunda questão clicando no botão próximo. A gente imaginou que isso era uma forma do aluno se prender naquela questão e não deixar nenhuma questão em branco. Só que o que que aconteceu com isso? Aluno é curioso. Teve aluno que entrou na prova e já queria ver todas as questões. O que que o aluno fez? Ele clicou próximo, 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 só que o último botão não é próximo. O último botão é finalizar prova. Então, o aluno, com menos de 1 minuto de prova, clicou em próximo, 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 próximo e finalizou. Aí depois ele ligava, entrava no chat com o professor dizendo, professor, a minha prova não quer abrir. Aí a gente entrava lá no questionário e visualizava que ele tinha finalizado a prova, entendeu? Então, a gente acabou mudando essa forma aqui de cada questão para a quantidade de questões que já vem padrão, se eu não me engano, é 50. Então, quando está aqui 50 questões, vai aparecer todas as questões, tá? De uma vez. Então, o aluno já pode visualizar arrastando para cima ou para baixo. O comportamento da questão, isso é importante, a gente deixar que vai misturar as questões, sim, tá? E que o feedback será adiado, ou seja, a gente vai determinar que o aluno não vai ter resposta da prova. Aqui em opções da revisão, já que o feedback é adiado, nós vamos tirar todas essas respostas aqui e vai deixar só esse último, que é depois do fechamento do questionário. Então existe essas duas possibilidades. Eu deixar esse habilitado para quando terminar a prova o aluno saber a nota dele, ou eu também posso desmarcar isso aqui. E só deixar habilitado quando terminar a correção da prova, de todos os recursos, de tudo, tá? Então, no curso de administração, a gente deixou essa última habilitada aqui. E essas das demais, não. Então, o aluno, enquanto está fazendo a prova, por mais que ele já tenha terminado a prova, não aparece nota, não aparece resultado. Depois que o último aluno terminou a prova, aí aparece a nota dele, aparece já o gabarito da prova dele, ok? Mas isso fica a cargo de vocês. Vocês podem desmarcar e deixar só a nota e o feedback final. Ou tirar o feedback e deixar só a nota. Isso fica a cargo de vocês. Por que vocês podem deixar só a nota? O aluno fica sabendo a nota dele, mas não sabe o gabarito. Para não ter que vazar isso para um aluno que ainda não fez a prova. Tá? Então, essa é uma opção. As demais opções, eu não vou mexer e dou salvar aqui. Pronto. Então, já montei a minha prova. Tá? Agora, eu vou adicionar aquelas questões lá que a gente tem no banco de questões. Então, eu clico aqui. Veja que agora, quando eu cliquei, já apareceu meu texto, olha, que eu fiz, padrão, que eu mandei para todos os professores. E vamos editar o questionário. Então, é agora que eu vou começar a montar a minha prova. Quanto vale a minha prova? Vale 7? Vale 5? Vale 10? Não sei, entendeu? Então, vou colocar aqui, vale 4. Aí eu posso misturar as questões aqui. Esse misturar as questões é o seguinte. Cada vez que o aluno sai da prova, que ele entra na prova, apesar de ele ter a mesma prova, as alternativas mudam de lugar. Tá? Ele faz uma mistura. Então, isso dificulta cada vez mais o aluno para poder não ter contato com outro aluno, ou tem contato com outro aluno, dificulta mais ainda ele repassar a alternativa. E aqui é onde a gente vai adicionar as questões. A gente tem 3 tipos de opção. Essa primeira opção aqui é quando eu faço isso manualmente, questão por questão. Não é essa que a gente vai usar. E essa daqui é quando a gente quer usar um banco de questões fixo. É quando eu vou usar no meu banco de questões, mas é a mesma prova para todos os alunos. Também não é essa opção aqui. A gente vai montar essa última aqui. Uma questão aleatória. Então, a gente clica nela. E a gente vai aqui, ó,
Ele vai perguntar qual a categoria. Então, a gente vai dizer que é a categoria do NPC2. Tá? E ele pergunta quantas questões. Aí eu vou colocar 4 questões. E dou adicionar. Pronto, então eu já adicionei 4 questões aleatórias. Olha como ele fica. Agora eu vou adicionar questão discursiva. Então, vou lá na questão e vou escolher aqui a discursiva, que são 3. E vou colocar só uma. Pronto. Veja que agora, somando aqui, se eu deixar 5 pontos, deu 5. Então, digamos que a minha prova tem que valer 5. Se não for 5, eu tenho que mudar aqui quanto vale cada questão. Por exemplo, pode ser que a discursiva eu coloque que possa valer 2 pontos, tá? Só que aí ele vai ficar 6. Então, eu vou ter que mudar aqui as questões objetivas para ser menos de 1 ponto para poder bater 6, entendeu? Entenderam até aí? Ok. Então tá. Então aqui eu já estou com a minha prova pronta. Como é que eu visualizo isso? Venho aqui em pré-visualizar as questões. Isso é o que aparece para o aluno, o questionário vai ter 1 hora e 40 minutos, tá vendo? E vou iniciar a tentativa. Pronto. Cada aluno vai pegar uma forma diferente. Ó. Vê que a primeira discursiva caiu aqui, ó, na primeira. Aí veio a segunda, a terceira, e a quarta questão, a quinta questão. E o aluno pode finalizar. Tá? Então, eu vou iniciar uma nova sessão. Digamos que um outro aluno vai pegar a prova. Iniciar. Já mudou. Já caiu uma questão aqui, verdadeiro e falso, uma questão de motivação, e não caiu nenhuma discursiva, tá vendo? Então, dependendo do número de questões que você tem, ele vai mudando isso de aluno para aluno. Professor, essa opção que você está clicando aí do lado, sim, né? Que você coloca aí uma nova visualização. Só o professor vê isso. Ah, tá. Só o professor, isso que eu queria tá? saber. O aluno, Porque, ele não tem essas tentativas. Ele não tem opção. Não, só tem uma tentativa. Se ele finalizar, já era, ainda entendeu? tem essa opção lá no questionário, né, professor? Não, porque na verdade, o aluno, ele não vê isso aqui. Ó, o aluno só vê o tempo, tá vendo? Ó? Ok. E aqui no quadradinho, quando eu marco, tá? E, na verdade, ele marca e já vai mostrando lá que é para ele não perder nenhuma questão, não é isso? Isso, já vai mostrando. E, ó, tem aqui... Esse Tá vendo? aqui. E aqui no final tem finalizar essa tentativa, ou eu posso ter aqui. Eu posso também marcar aqui alguma coisa para voltar para a questão, ó, lá, ó, ver o que foi que eu marquei, ó. Sim. Tá? Então, o aluno ele vai contando o tempo dele, quanto que falta de prova aqui. Se ele finalizar, aí já não tem mais como ele voltar. E o aluno só tem uma tentativa para isso. Já como a gente está no perfil de professor, aí a gente pode ver quantas vezes a gente quiser. E é importante ter um banco grande, né, de questões discursivas. O que nós definimos para o curso de administração? No NPC1, nós fizemos 7 questões. Então, nós definimos que teria, no mínimo, 14 questões no banco. Para o NPC2, nós definimos agora 20 questões. E o NAS, nós não temos questões no NAS. A gente vai usar 50% do banco do NPC1 com 50% do banco do NPC2. É como se a gente viesse aqui no questionário e fosse montar as questões dizendo assim, ó, eu quero montar umas questões aleatórias, aí eu escolhi, eu quero 50%, ou seja, 5 questões desse banco, e eu quero 5 questões desse banco. Aí ele ia montar 10 questões aqui. Entendeu? Então, a gente dividiu dessa forma no curso de administração. Mas aí vocês podem se planejar, ver qual seria a melhor forma de vocês trabalharem isso no curso de vocês. Professor, só uma curiosidade, os alunos chegaram a ficar em algum nível de comparação, de achar as provas das questões que o banco que foram escolhidas para as minhas é mais fácil ou mais difícil do que a que foi para um colega, alguma coisa assim? Não, a gente achava que isso ia acontecer. Como que a gente achava que isso ia acontecer? Quando a gente identificou que a gente tinha que ter banco de questões discursivas separado.
porque se um aluno pegasse uma questão discursiva e um outro aluno não pegasse, aí ia ter essa comparação, entendeu? Agora, todo mundo pegou questão discursiva e todo mundo pegou questões objetivas, aí não teve comparação se uma era mais difícil, se outra era mais fácil, a gente não teve esse tipo de comparação. E para a gente finalizar aqui, gente, que é uma sugestão minha, é a gente colocar também esse componente aqui, que é o componente chat, tá? Que a gente botou lá no curso como sendo suporte, tá? Para o aluno. Então, a gente colocou esse componente e durante o horário de aula, o professor ficava atento a esse chat. Então, quando o aluno estava fazendo prova e precisava tirar uma dúvida com o professor, o professor recebia uma notificação que tinha um aluno no chat querendo falar com ele, tá? É importante ter isso porque a gente orientou os alunos que não entrassem em contato com o professor usando nenhum tipo de ferramenta que não fosse do Moodle, da plataforma. Não fosse o WhatsApp, não fosse nem nada de redes sociais, nem fosse e-mail. Porque essas formas de comunicação não são registradas daquilo que a gente faz. Então, tudo com o aluno precisa estar devidamente registrado o que a gente fala para o aluno e o que a gente passa para o aluno. Então, o chat, a mensagem aqui, é uma forma do que o aluno pode se comunicar com a gente e ficar registrado daquilo que ele se comunicou. Tá? Então, quando o aluno entrava na sua sala de aula naquela semana, ele só encontrava isso aqui na sala de aula dele. Um link da prova e um link do chat, mais nada. Tá? Então, ele entrava aqui, se já tivesse no horário de prova dele, ele clicava, dava umas instruções aqui, que eu posso depois passar para a Manuela, essas instruções, uma cartilha, tá? Uma cartilha para mandar para os alunos, a gente também pode, essa cartilha aqui, a gente também pode mandar para vocês, que isso o aluno recebeu antecipadamente, aí vocês vão dar uma lida, dando uma explicação de como é que iria proceder no dia. Então, o aluno ele não chegou zerado para fazer a prova, entendeu? Ele já chegou com toda a orientação necessária que ele tinha, como é que ele ia proceder. Questionário não era uma novidade para o aluno, ele já sabia fazer questionário como atividade. Então, a semana de prova foi muito tranquila, gente, muito. Na verdade, existiu nos alunos mais uma questão assim de nervosismo, de que, como é que vai ser a prova? Quando eles viram que realmente eles iam fazer 7 questões, né, online, sem dificuldade nenhuma, podia fazer no celular, podia fazer no computador, nós não tivemos nenhum problema. E aqueles que realmente tiveram problema, que entraram em contato com a gente, que a gente visualizou lá pela plataforma, que realmente foi uma dificuldade que o aluno teve, a gente fez a sobreposição para um dia posterior. Mas a gente definiu o seguinte, qual é a regra? A regra é semana de prova. As exceções, a gente vai tratar depois da semana de prova, agendar com todas as situações que aconteceram. Foi o que a gente fez com os alunos. Essa questão da sobreposição, é o próprio professor que também faz isso lá no questionário, ou já era alguma coisa que a coordenação que já resolvia? Olha, eu já fiz, eu mesmo fiz como coordenador, porque a demanda chegava para mim. Então, quando a demanda chegava para mim, que eu via que a situação já estava ali, já resolvida para ser sobreposição, eu mesmo ia lá, fazia a sobreposição, agendava com o aluno uma data e um horário, e depois eu só avisava o professor, olha, professor, tem essa prova para fazer desse aluno, porque o professor depois precisa pegar, se for uma questão discursiva, corrigir a prova e pegar o resultado dessa nota e encaminhar para aquele e-mail da secretaria, mandando a nota do aluno. Mas ele fica no chat também, nesse mesmo novo dia e novo horário que o aluno vai fazer. Porque sempre vai acontecer, é sempre bom que aconteça sempre no horário de aula do professor, né? Uhum. Que o professor possa dar suporte. Nós fizemos um vídeo orientando os alunos que o primeiro suporte
para tirar alguma dúvida, seria o professor durante o horário da prova. Mas, se a situação fosse irreversível, aquela situação teria que ser feita através de um formulário que nós disponibilizamos na plataforma no Google Form. Então, o aluno teria que se municiar de provas. Por exemplo, nós colocamos um link do Google Forms dentro de um componente tarefa, porque o componente tarefa pode adicionar arquivos. Então, nesse arquivo, você pode adicionar foto, imagem, entendeu? Um documento. Quando a gente tem uma questão anulada, geralmente a pontuação vai para todo mundo, não é? Só que nessa modalidade de aleatório, somente aquele aluno que pegou aquela questão. Os demais, a gente não fala, olha, a gente anulamos uma questão. Não, a gente resolveu pontualmente aquele aluno, porque foi só ele que pegou aquela questão. Professor, eu fiquei... uma outra questão. Aí, no caso, a professora identifica na hora, por exemplo, uma situação dessa, né? Eu fiz o questionário, está lá, de acordo com a imagem e tal. Aí, na hora, o aluno... professora, não tem imagem, vai ter o chat lá, então eu pego rápido e eu tenho... ele visualiza... Visualiza. Porque aconteceu já. Aconteceu que o professor esqueceu, o professor de matemática, ele colocava as numerações e do lado ele botava uma marcação. E o aluno achava que aquela marcação fosse uma operação matemática, ou menos ou uma multiplicação. Na hora, os alunos ficaram confusos, o professor foi no chat e colocou o texto correto, como se a gente vai no quadro escrever o correto, entendeu? Na sala. E aí, pronto, fica normal o andamento da prova, sem problema nenhum, entendeu? Aquela questão não é anulada. Professor, eu fiquei com uma dúvida aqui agora, essa questão de dar o tempo específico para o aluno, e se o tempo acabar, ele não tem como voltar para fazer a prova porque o tempo acabou, mas o que ele já marcou, e é nessa hora que o tempo acaba, fica registrado que já está marcado? Fica. Ou ele precisa estar atento ao tempo, e se estiver quase para acabar, ele tem que finalizar para ele não perder o que já foi marcado? O que ele já marcou, se acabar o tempo, o Moodle grava automaticamente. Tá. Agora, o que ele não marcou, o Moodle vai ficando assim. Vai como erro. Quando falta 3 minutos, ele vai ficando laranja, depois 2 minutos vai ficando amarelo, e por último, 1 minuto fica vermelho lá naquele relógio, dizendo, olha, falta 1 minuto para acabar a sua prova. Aí ele tem que marcar rápido, porque o que ele não marcou, não marcou, o Moodle vai encerrar a prova e vai ficar zerado. Eu tenho uma outra questão, mas a Manu está com a mãozinha levantada. Sim, pode falar. Assim, professor, nós temos alguns alunos com alguns transtornos, por exemplo, TDAH e tudo, são pessoas que precisam, temos uma aluna com baixa visão e tudo, então são alunos que precisam de mais tempo. Sim. E, obviamente, essa prova desses alunos, ela não pode ser igual, um questionário não pode ser igual para todos, né? Por exemplo, os alunos que não têm esses problemas, eu contextualizo, eu faço questões mais elaboradas, e para esses alunos, né, que têm esses transtornos, eu preciso fazer questões diretas, porque eles têm mais dificuldade na interpretação e tudo, e o tempo é uma questão extremamente importante para a gente visualizar, né? A minha pergunta eu teria que criar, na verdade, um questionário separado para esses alunos, né? Mas eu não estou conseguindo ver uma possibilidade disso. Quer dizer, eu teria que deixar identificado, tipo, esse questionário aqui são para os alunos X, Y, Z, fazer 2 questionários, né? Usar um banco de questões separado só para esses alunos. Como é que você sugere que a gente poderia trabalhar essa questão? Olha, realmente vai ter que montar um banco de questões separado. Esse é o primeiro passo, porque senão ele vai acabar pegando questões dos demais alunos. Então, eu tenho que ter um banco separado de questões para esse tipo de aluno. E a prova, que é aquele link, também precisa ser outro.
tá? Porque aquele primeiro link, ele está direcionado a um determinado banco de questões. Professor, E eu não quero usar o primeiro. Oi. eu posso fazer, então, assim, no caso, que a Val, só complementando o que a Val está perguntando. Eu Sim. ponho, quando eu for categorizar, eu categorizo como assim, atendimento especial? Ah, pode categorizar. Aí eu coloco lá Cria uma atendimento categoria especial. Isso. E cria E as tuas questões lá. Aí eu E puxo quando de lá. tu for montar teu link, tu vai buscar dali teu link. A tua Dali, prova né? vai ser dali. Aí vem a segunda pergunta que a Val fez. Se eu posso determinar para somente determinados alunos, sim. Lá nas configurações, que eu estou montando a duração da prova, o dia da prova, tem lá restrições. Então, eu coloco somente aquele aluno, porque senão, outro aluno vai ver um link lá e vai clicar lá e vai entrar na prova. Pronto. E lá, eu restringindo quem é o aluno, eu só vai entrar aquele aluno naquele link. Entendi. Tá? E pode, inclusive, tirar o aluno do outro link lá. Dizer. Wilson, então eu posso categorizar como se fosse uma prova diferenciada. Eu Sim. posso marcar somente os alunos que vão fazer esta prova e eu posso ir lá na categoria PAI para eu editar que esses alunos cliquem lá. Perfeito. Entendeu? Pode restringir, porque existe uma opção lá chamada restringir acesso. Aí ele pergunta, restringir acesso de quem? Aí você coloca do aluno A, B, C. Então, ele não entra naquele link geral. Professor, sem querer abusar, já abusando, porque nós Sim. estamos com a nossa aluna de baixa visão, já precisando dessas adaptações agora para o segundo NPC, independente da gente já fazer ou não nessa questão, nesses moldes, né? Que eu acho que a gente só vai fazer mesmo, talvez, só para o NAS, nesse molde mais específico de uma questão valendo, uma prova valendo muito ponto e tal. Onde a gente faz isso? Porque pela demanda que já chegou da nossa Carmen querida, a gente já vai ter que fazer essa adaptação para ela. E aí eu queria aprender, então, como é que a gente faz para ter o questionário para a turma inteira, e aí eu tiro essa aluna para ela não ver esse, e como que eu faço outro questionário para que só essa aluna veja? Tá, vamos lá. Então, vou compartilhar aqui para a gente poder entrar lá nas configurações. Então, olha só, aqui está a minha prova, né? Então, eu vou editar aqui nas configurações. Esse link que eu tenho aqui é um link que vai apontar para um banco de dados normal, que eu coloquei lá de questões, do NPC2. E existe aqui um restringir acesso, tá vendo? Essa opção. E aqui eu vou adicionar, se eu quero restringir por uma data, por uma nota ou por um usuário. Então, eu vou colocar aqui por um perfil de usuário. Que essa prova só vai ser o nome que seja igual a esse nome aqui. Perfeito. Tá? Então, eu tenho que, inclusive, copiar igualzinho como está lá no perfil dos alunos, tá? Ou seja, aqui eu vou em participante, seleciono o nome dele lá, tá? Direitinho, como é que é lá o nome dele, e colo aqui igualzinho. Tá. Mas existem outras formas, olha. Pode ser, se você quer que o aluno não faça essa prova, você coloca não deve. Esse é o caso, para esse caso aqui. Esse caso não é o caso geral, então eu venho aqui e digo que esse estudante o nome dela. não deve e põe o nome. Então, se o aluno entrar na sala e tentar clicar nessa prova, ele não faz. Aí ele vai clicar no link de baixo, que é o link de prova de inclusão. Aí esse ele vai entrar, entendeu? Entendi. Eles todos vão visualizar os dois links. Eles todos vão visualizar os dois links. Só que só vai estar disponível para o aluno especial se só tiver que lá o nome dele. tu põe não deve e os outros todos tu vai pôr que deve fazer, entendeu? O que não deve é o que ele não pode entrar. E o que deve é aquele que ele pode entrar. Entendi. Tá? Obrigada, então, professor. o nome tem que ser um nome copiado e colado, tá? Ou então a gente usa o e-mail do aluno, porque parece que o endereço de e-mail é o endereço que ele se loga na plataforma. Isso também é uma forma, mas eu acho melhor identificar pelo nome mesmo dele e copiar o nome lá. Por exemplo, se eu vier aqui em participante,
Eu vou sair aqui, deixa eu ver se tem algum participante. Ó, só tem eu. Aí eu ia copiar assim, ó, e teria que tirar esse pontinho daqui. Copiar exatamente como tá, para poder colar lá, entendeu? E aí lá eu ia determinar quem deve, quem não deve fazer a prova. Então, se eu tô lá como não deve, na hora que eu clicasse aqui, ia dizer, olha, você não está habilitado para você. Aí ele vai clicar embaixo. Aí ele vai clicar no baixo, tá lá deve. Aí ele faz a prova. Entendeu? Agora, uma pergunta, na hora da categorização da nota total, porque todos os 2 questionários vão estar categorizados, por exemplo, de segundo NPC. Mas o fato da gente normal. Mas como a gente restringiu do que deve e do que não deve, ele vai somar só o que deve ser feito para cada caso. Exatamente. Na verdade, a categoria de nota não vai mudar nada, porque quando você entrar... Ele não vai entrar, ele não vai abrir as 2, né, professor? Ele só vai contar os 7, vamos dizer. Isso, só vai contar 1. Porque ele não vai contar 2. Não vai mudar a nota dele, a visualização da nota vai ser sempre a mesma para você, entendeu? Quando você entrar lá quando você entrar no livro de notas, tanto faz se ele estava restringido ou não, mas ele vai aparecer junto com todos os alunos. Então é isso que vai dar problema. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 questionários diferentes, os 2 valendo 5 pontos, mas 5 pontos só para um e 5 pontos para outro, na hora que fechar a nota, eles vão estar, sei lá, com 15 pontos cada um. Ou não? Não. Porque ele não vai fazer o outro. Não vai repetir, entendeu? Um vai tirar 5 e os outros alunos vão tirar 5. Entendi. Ai, perfeito. Então é isso, gente. Então, essa foi a nossa experiência lá no curso de administração. A gente já vai agora para a NPC2, já com essas novas demandas que apareceram para a gente, né? Já corrigindo já algumas etapas. E depois a gente já... Inclusive, a gente já está com isso pronto, tá? A gente já está com os links do NPC2 e do NAS totalmente pronto na plataforma. Só aguardando o prazo que nós demos para o professor montar as questões até o dia 21 de maio, se eu não me engano. 21 de maio é o prazo que o professor tem. Porque a gente vai ter, depois de montado o banco, ter aquele prazo de olhar banco por banco, se está tudo ok. Depois só adicionar as questões lá na prova, que o link já está pronto. Legal. Muito bom. Ok, eu vou... Dá uma facilitada grande, né? Vai sim. Até por questão de correção mesmo, né? Porque às vezes a gente perde muito tempo corrigindo o trabalho. Deus o livre. E professor, eu só quero lhe pedir mais uma coisa. Pois não, professor. Eu quero essa imagem aí, que eu quero dar aula na fibra, mãe. Mas não é? Eu achava que ele estava na fibra, Val. Eu ia mexer com ele e disse, olha, o professor foi dar aula lá na lanchonete, super quando ele gostoso. falou assim, eu tenho que atender a porta, eu digo, opa, eu quero essa foto. Eu creio que ele estava na fibra também, olha. Cara, dando aula na lanchonete. Na lanchonete. Eu disse, como não tem ninguém na fibra, ele foi para a lanchonete. Anda tomando café, tá vendo? Eu achei. Pois é, gente, mas ainda assim, para aqueles que não puderam participar, amanhã eu tenho um horário na Fibra de manhã, eu vou pegar a gravação desse vídeo, eu vou dar uma editada para dar uma diminuída e vou depois disponibilizar para quem não pôde assistir, ou ficar revendo. A gente mesmo, porque quando nós formos fazer o passo a passo, eu estou aqui de caderno, olha, quero lhe dizer. Tá certo. Mas quando a gente for fazer, com certeza vai precisar dar uma olhadinha aí. Aí a edição é bom porque a gente tira aqueles espaços em branco, tira muito a questão da conversa, do bate-papo e deixa só a oficina em si. Mande, então, por favor. De uma coisa de 1h30, assim, fica 25 minutos, 30 Mande, minutos. por favor, porque, olha, eu anotei muita coisa, anotei umas 6 páginas, quero falar. Tá tudo desenhado. Tá tirado foto, mal vocês sabem. Então, gente, era isso aí. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí com a experiência com vocês. Tá bacana, adorei. Que bom que a gente está se revendo, pelo menos pela plataforma, já que a gente quase não se vê mais aí pelos corredores, né? É verdade.
Tá bom. Muito obrigada, professor. Obrigada, professor Wilson. Muito obrigada. Tchau, tchau. Fico à disposição de vocês.